Naquele tempo, e um dentre a multidão respondeu-lhe: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de que muitos disseram: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta carta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam para a Galileia, e não queria que alguém o soubesse. Segunda leitura do Evangelho de São Mateus. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o quarto domingo da Grande Quaresma, o domingo de São João Clímaco. E nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, o primeiro Evangelho de hoje, que nos fala do jejum e da oração. O segundo Evangelho nos fala das bem-aventuranças, que todos nós conhecemos, e as bem-aventuranças são um tratado espiritual, onde cada bem-aventurança é uma virtude que o cristão pode e deve cultivar para obter a bem-aventurança que nos está prometida pelo Senhor.
Então nós temos hoje aqui São João Clímaco, um monge do século V, né? Nascido próximo da Palestina, e ele se fez monge muito jovem, entre 16 e 18 anos se fez monge, e foi para o mosteiro da Santa Catarina, no Monte Sinai. Lá ele foi chamado por Deus, né, para ser monge, e dentro do mosteiro ele, depois de um certo tempo, desejou viver uma vida de ermitão. Então ele morou sozinho durante 20 anos, quando se dedicou exatamente ao estudo, né, da alma, ao estudo de como as paixões e os pecados do homem aprisionam a alma. São João Clímaco se dedicou ao jejum e à oração. Portanto, a Igreja reconhece neste santo asceta de Deus um mestre da oração, da penitência, e, inspirado por Deus, criou um trabalho que é clássico na espiritualidade ortodoxa e cristã, chamada a Escada Santa. A Escada Santa é inspirada também, não é, na famosa escada de Jacó, né? Aquela escada que o nosso pai Jacó viu em sonho, e essa escada é exatamente a proposta de Deus para que nós nos tornemos santos. A escada significa uma elevação. Portanto, a vida espiritual implica uma elevação da nossa alma dirigida a Deus. O jejum e a oração elevam nosso espírito. O tratado da Santa Escada, né, não podemos entrar em detalhes aqui, fica a sugestão a todos e todas, para que em algum momento possamos estudar, né, e aprender este caminho espiritual. Os primeiros 7 capítulos são dedicados às virtudes gerais. A virtude é uma palavra que significa força da alma. As virtudes é quando somos chamados por Deus a desenvolver um caminho de santidade, nós desenvolvemos uma virtude. São João Clímaco explica as virtudes em geral. 19 capítulos ou degraus dessa escada são dedicados à superação dos vícios, os vícios da alma. O vício é tudo aquilo que aprisiona nossa alma e impede que nós nos elevemos até Deus. Repare que o vício nos escraviza, né? Nos escraviza aqui na terra. Vivemos em função das coisas da terra, apegados, aprisionados, né, nas coisas da terra, e nos impede de elevar nosso espírito até Deus. E os 4 últimos degraus são dedicados às virtudes maiores. As virtudes maiores que coroam essa ascensão espiritual na fé, na esperança e na caridade, no amor, que é o máximo que nós podemos alcançar. Então, temos aqui o exemplo, né, de que é possível, sim, seguir um caminho de santidade. É possível, sim, através do jejum, da oração, do silêncio interior, né, da lembrança de Deus, elevar-se para encontrar Deus, que em cada degrau está nos convidando a elevar cada vez mais a nossa alma. Só para dar alguns exemplos, né, o primeiro degrau, né, é dedicado à oração, né? A oração, o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador, né? É uma instrução de como nós podemos usar o nome do Senhor. O segundo degrau é já um convite a despojar-se do mundo. O terceiro degrau é uma fuga do mundo. Claro que estamos falando fuga do mundo no sentido espiritual.
O quarto degrau é a obediência, né? Nós somos, por natureza, e é bom lembrar que o primeiro pecado foi a desobediência. E pela desobediência nós nos afastamos de Deus. O quinto degrau é dedicado à penitência, né? Penitência não é um castigo, penitência é a consciência do pecado que nos leva a um arrependimento. O sexto degrau é o pensamento da morte. Pensamento da morte no sentido de que a vida é finita. Nestes dias que as pessoas estão apavoradas com o risco de morrer, né? Existe um pânico e muitos cristãos mesmo, né, estão muito preocupados, esquecendo-se de que nós vamos morrer e que entregaremos nossa alma a Deus. Portanto, a meditação sobre a morte é um exercício diário do cristão que se prepara para encontrar-se com o Senhor. O sétimo degrau é dedicado à tristeza que produz alegria. É paradoxal, mas a tristeza é a consciência do pecado que nos leva a reconhecer o quão longe estamos de Deus e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus. É isto que provoca alegria. Encontrar esta alegria é um tesouro para o cristão que vive hoje no meio das angústias, preocupações, problemas, desencantos, né? Então a alegria de Deus é um presente para aqueles que elevam seu espírito. O oitavo degrau nos fala da mansidão. Mansidão esta que as bem-aventuranças estão indicando para nós, né? Os mansos herdarão a terra. O próprio Cristo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, e então conquistaremos a terra. Não é por acaso que no mundo de hoje, né, dominado pelo egoísmo, o egoísmo gera violência. Como se faz violência no mundo? Tudo é violência, né? Porque perdemos a mansidão que vem de Deus. Portanto, amados irmãos, as bem-aventuranças é o primeiro tratado de elevação espiritual. Cada bem-aventurança é uma virtude a ser cultivada. A Escada Santa de São João Clímaco é um tratado espiritual que cada um de nós deveria tentar ler para entender que é possível sim elevar-se até Deus. É possível que nós desapeguemos das prisões, das cadeias emocionais que nos prendem a este mundo. Portanto, amados irmãos, que a bênção e as orações do nosso Pai João Crisóstomo nos ajude para que todos possamos entrar no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdão, São João Clímaco.